E é isso aí, gente. Vamos para o nosso próximo lugar, né? Nosso próximo ponto. E a gente está aqui já com o seu Cavinha. Dá um oi aí. Oi, vamos aqui outra vez. Vocês não têm noção o que é passear de carro em Bariri com Cavinha. Cada lugar que a gente passa realmente tem uma história. Então é incrível, é uma experiência assim, muito legal. Agora a gente está indo num lugar que é muito especial para Bariri, na verdade, para a cultura de Bariri. A formação da cidade. Da formação da cidade. Desenvolvimento. Exatamente, hoje ela está um pouco esquecida, né? Infelizmente. Mas para o estado de São Paulo ela é uma grande referência e para o Brasil também. Então você vai ver aqui de uma maneira totalmente diferente. Você já passava aqui em frente de carro, agora você vai conhecer a história da nossa igreja síria. Igreja ortodoxa, né? Ortodoxa síria, né? Nós conhecemos mais como Uma igreja síria, mas ela é da religião ortodoxa, que é diferente da católica, sempre é parecida, né? Poucas diferenças. Sim. Estamos em frente à igreja ortodoxa de Bariri, né? Um grande patrimônio histórico. Patrimônio, né? Consegue fazer uma... Ela realmente é muito bonita. Ela está um pouco esquecida, ela está sendo conservada por algumas pessoas, né? Mas pelo poder público mesmo... Infelizmente abandonada. Abandonada. Está sendo mantida por iniciativa de algumas pessoas, né, Sabrina? Então vamos lá. O que foi essa igreja? Quando que ela foi construída? Nós falamos já sobre a imigração italiana em Bariri. Isso. E extremamente importante. Bariri houve uma mescla de imigrantes, né? Bastante. Numa sequência assim, numérica de quantidade, nós constatamos que vem o italiano, depois o sírio-libanês, né? Português, espanhol, eslovenos, russos, alemães, iugoslavos, austríacos, tchecoslovacos, quando existia a Tchecoslováquia, iugoslavos também. Isso tudo é um levantamento que eu fiz há muitos anos, mas na sequência, em termos de quantidade, foram os italianos e depois os sírio-libaneses. E em questão de desenvolvimento também, a maior parte dos imigrantes italianos vieram para trabalhar na roça, né? Trabalhar na enxada, os braccianti, como eu já disse. Mas alguns vieram como profissionais liberais, alfaiate, marceneiro, carpinteiro, barbeiro, ferreiro, uma série de profissionais. E outros vieram com dinheiro e compraram propriedades rurais. Interessante, eles compravam propriedades rurais, as propriedades dos sítios, as fazendas, e empregavam os seus conterrâneos nas colônias, enfim. Depois, então, o italiano teve uma participação muito grande na formação da cidade também, não só da população, mas da cidade, do modo geral, em todos os sentidos. E o sírio-libanês já veio mais para o comércio e para a indústria. Então eles vieram uma quantidade muito grande também. Tanto o italiano quanto os sírios começaram a chegar em Bariri por volta de 1885. 1885 foram os primeiros. Depois, com a chegada da ferrovia, é que começou e já na década de 10, é que aumentou a imigração assim de uma forma... Que vinham através exatamente. dos trens, né? Por quê? Para trabalhar com o café. Sim. Né? Que, como já dissemos, Bariri era milionário do Vale do Tietê exatamente por causa da grande produção de café. E o sírio-libanês se estabeleceu mais na cidade. Então, na Rua 7, por exemplo, a grande maioria dos comerciantes eram todos sírio-libaneses. Né? As primeiras indústrias também foram eles. E eles também, em virtude de serem... Eles vieram quase todos de uma mesma região. Então, quase todos eles já se conheciam quando vieram para cá. Muitos parentes, primos, etc., né? Famílias. Também formaram uma associação, uma sociedade, aos moldes da sociedade italiana.
Sociedade Síria de Beneficência, acho que era São Jorge, se não me engano. Fundaram essa associação, com dinheiro em caixa, compraram esse terreno, contrataram o mesmo arquiteto, Angelo Marini, o mesmo arquiteto italiano que fez a Sociedade Italiana, é o mesmo arquiteto que fez essa igreja aqui. Olha só que legal! Que legal! E essa ficou pronta, me parece, em 1928, houve a inauguração, tudo, e era muito frequentada. Eu tive a felicidade ainda quando jovem, como criança, mais jovem, de assistir missa aqui dentro. Gente, era emocionante, era como se fosse a igreja católica, só que cantado tudo em árabe, né? Mas era muito bonito. E por que tinha movimento? Porque era mais de 100 famílias de sírio-libaneses vieram para Bariri. Então a frequência aqui era muito grande, né? Muito grande. E essa igreja é maravilhosa por dentro. Depois eu mando essa fotografia para você. É maravilhosa por dentro. Ela precisa realmente de uma reforma, quase que uma restauração também. Agora, você ainda disse que ela está nessa imagem de abandono. O que ocorreu? Os sírios, eles sempre mandaram os filhos estudar. Sim. Eles tinham isso, né? E os filhos saíam de Bariri para estudar, para se formar em várias profissões, engenheiro, médicos, enfim, dentistas, né? Enfim, de várias formação profissional. E os filhos, como saíram, já não queriam mais voltar para cá, e já começaram a fazer a sua vida fora, né? Eles já tinham estabelecido. E os velhos foram acabando, foram morrendo, e a igreja então perdeu totalmente o seu encanto. Não tinha mais para quem rezar, fazer uma cerimônia, né? Foi se perdeu a cultura. Foi se perdendo a cultura, né? Hoje em Bariri, são muito poucos os descendentes de sírio-libaneses. Eu disse num outro momento que 60% da nossa população é descendente de italiano. Hoje aqui em Bariri, não sei que porcentagem, seria muito pouco. Eu sei porque conheço praticamente todos. Sim. Né? Infelizmente o prédio acabou ficando dessa forma, que não tinha público, né? Não tinha público. Sim, porque os sírios começaram a sair. Eu tenho foto, por exemplo, de uma cerimônia, houve visita de um bispo russo da Igreja Ortodoxa. Um bispo da Igreja Ortodoxa russa esteve em Bariri. Eu tenho a foto com todos eles aqui, o bispo, inclusive os padres da época, e toda a colônia síria aqui na frente. Olha então só. Tinha realmente vida, né? Sim. E com a morte dos velhos, infelizmente, isso tudo foi se perdendo. E, Cavinha, deixa eu te perguntar, a Associação Italiana, elas tinham uma sede, né? A Síria tinha também uma sede? Tinha uma sede, é um prédio que fica aqui do lado. Ah, sim. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Desculpa, é exatamente nessa janela aqui, mas faz parte do corpo da igreja. Entra por uma porta e aí tem um salão pequeno, mas aí era a sede deles. Então eles construíram a igreja e a sede. E a sede, mas era muito pequena a sede, né? Entendi. Porque eles não eram como os italianos, fizeram aquilo como com aquele salão bonito, com festas, né? Os sírios não tinham esse tipo de costume, vamos dizer assim. De festividade, né? Mas as reuniões eram aqui também. Ah, né? Sim. Sempre aí. E fala para mim um pouquinho a diferença, o pessoal acho que talvez não conhece a religião ortodoxa, como é? A diferença básica, maior, porque a missa é rezada da mesma forma, com comunhão, com bênção, com tudo. É parecida com a católica, né? É praticamente igual. Igual. A diferença mais marcante deles é que o padre pode se casar, pode constituir família. Sim. Entendeu? E ao passo que a católica não é, né? E aqui o último padre que esteve aqui foi o padre João Eide. Ainda tem filhos dele aqui em Bariri, tem netos, né? Eu conheci bastante o padre João Eide. Ele, na época que eu tinha farmácia, tanto ele quanto a família eram todos nossos fregueses lá, né? Uma pessoa extremamente educada, simples, humilde, um verdadeiro padre, né? Das épocas antigas, né? Mas era uma pessoa assim muito simpática, conversava muito bem, já falava sempre com sotaque árabe, né? Mas falava a língua portuguesa perfeitamente bem. E quando ele veio para cá, ainda existiam muitos velhos. Então a igreja, na época dele,
teve um movimento bom, né? Inclusive o último que rezava as missas com ele era o avô da minha ex-esposa, que minha esposa também é falecida, né? É o senhor Elias Jorge, pai do Dr. Moacir, pai do seu de Elias Jorge. E por isso que eu tive mais contato também, né? O seu Elias é o que ministrava, ajudava o padre João Eide nas rezas, nas orações todas. E também ele veio a falecer ainda com o padre aqui. Então vejo vocês, como a gente já vem dizendo há um tempo, os velhos todos foram falecendo. E então acabou, por isso que a igreja chegou nesse ponto. Mas o padre João Eide deixou uma imagem marcante na nossa cidade, porque ele foi o último. E era uma pessoa muito dada com todas as pessoas, era uma pessoa muito simpática, muito alegre, assim, constrito, né? Mas era uma pessoa muito simpática, era muito gostoso conversar com ele. E o valor histórico e religioso que ele tinha. Tanto que recebeu o nome de uma grande avenida em Bariri, né? Muito merecida. Isso que eu ia falar. Muito merecida. Tem uma avenida. Tem uma avenida Padre João Eide. É isso mesmo, gente. E essa é a nossa igreja síria. Né, a gente está aqui esperando no futuro, né, que ela seja restaurada, receba aí atenção, né, com a devida que ela merece, né, a cultura. Aliás, nós esquecemos de dizer. Você vinha dizer a importância não só para o Bariri, como para o Estado, para o país. Sim, exatamente. Vamos relatar isso. Existe no Brasil, hoje eu não tenho bem muita mais certeza, mas existiam 7 igrejas construídas. A nossa foi a 5ª. Exatamente. A nossa foi a 5ª, foi muito bom falar nisso. Para o senhor, para você que está vendo e nos ouvindo, veja a importância que Bariri tinha e que essa igreja tinha. A nossa igreja dava assistência para Bauru, para Jaú, Ibitinga, Itápolis, toda a região. A assistência era do padre daqui. Sim. Para você ver a importância que Bariri tinha. Nessa época. Olha os motivos da milionária do Vale do Tietê. Exatamente. E eu não sei se está correto, seu Caminho, me corrige, mas no estado de São Paulo tem apenas 3, sim, não é? Essa é uma nossa. Das 3. Uma das 3 igrejas que só existentes aqui no estado de São Paulo. Está aqui, ó. Aqui, pertinho de você. Quando você passa aqui na rua... Agora você vai ficar sabendo, vai valorizar ainda mais. Vai valorizar ainda mais a história. E quem sabe nos ajudar a mexer com as autoridades para ver se a gente conserva esse patrimônio. Sim. Infelizmente, tantos outros já foram demolidos. O principal delas foi a 3ª Igreja Matriz. Nada contra essa maravilhosa Igreja Matriz que nós temos. Mas a anterior era maravilhosa. Era no estilo das igrejas de Jaú, de Bocaina, que ninguém mexe, conserva. E as nossas, infelizmente, acabou. Mas isso é uma outra história. Era estilo gótico, né, Aline, que fala? Neogótico. Neogótico, exatamente. Agora ela tem um semelhante às igrejas da Europa. Sim, né? Que era coisa linda. E aqui, gente, outra coisa que é importante a gente falar, ela tá tão esquecida, né, a igreja, que ela sofreu alguns assaltos também. Exatamente. Então, para você ver aí como que tá, infelizmente, ocasionada aí nossa... E tem que ser tombado, né? Teria que ser tombado. Teria que ser tombado. Aliás, teria que aprovar a lei de tombamento em Bariri. Sim, teria que ser feita a aprovação da lei. Temos um longo processo aí pela frente. Mas é isso, gente. Esse é mais um dos nossos pontos.